Garoto! Tá acontecendo, mano. Que irado. Que Pode irado. respirar fundo? Pode respirar fundo. É isso, cara. Moleque. Tá acontecendo, seus lindos. Tamo junto. Tem gente aqui atrás das câmeras. 2 princesos. Então a gente queria agradecer. Tá rolando, mano. Tá rolando. Você tá aqui no DRP Podcast. Sim, nós estamos aqui com a intenção de olhar de uma forma disruptiva para tudo à nossa volta. Então a ideia, não é, Marcos? É a gente falar sobre doce, salgado, pamonha, Futebol, política, religião. Religião, tudo, literalmente tudo. Então, sejam bem-vindos. É isso aí, galera, sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui para nos divertir e também divertir vocês também, a alegrar seu dia, sua noite, sua tarde, e para que a gente possa entender, né, o que é disruptivo, né? Esse romper. Vai ter uma linha que vai falar que é o romper, um fio que conduz algo, mas a nossa intenção é sair da mesmice, sair de uma linha, como é que eu posso falar? Uma linha fechada, uma linha que não pensa, não raciocina, que não comunga com aquilo que realmente a gente acredita, né? Ser disruptivo é ser aquele ponto fora da curva? É isso. Eu acho que essa é a ideia da gente conseguir analisar todas essas coisas que a gente falou fora da caixa, sabe? Eu acho que é a gente tentar, pelo menos, convidar pessoas, estar com pessoas, ou mesmo nós dois, a gente tentar pensar um pouquinho fora da caixa, porque é aquilo que eu sempre digo. A gente não pode continuar respondendo as mesmas perguntas com as mesmas respostas. Até porque as mesmas perguntas, geralmente, elas são feitas com o objetivo de receber as mesmas respostas. Será, mano? Eu acredito que muitas pessoas já fazem perguntas esperando uma resposta. Eles já têm ali um pré-conceito formado. Eu acredito que é difícil você ver pessoas fazendo perguntas querendo ouvir algo novo. Normalmente as pessoas têm já seus pressupostos, né? Tudo planejado daquilo que ele quer ouvir. Normalmente eles querem validações hoje para aquilo que ele já acredita, mas a nossa intenção, na verdade, é conduzir você a uma resposta que talvez não seja aquilo que você quer ouvir. Mas pode ser que isso faça uma grande diferença dentro das pessoas. Fala pra mas, mim, na verdade, falo... Não, vai. Não, mas na verdade eu quero falar quem sou eu. Isso, eu ia falar isso. Se olha. apresenta um pouco, fala pra galera quem é o Marcão que elas estão ouvindo. Cara, Marcos Roberto da Silva Torres, também conhecido como Beto por alguns, Marcão. E Marcão por outros. Cara, eu sou o pai da Sara, casado com a Elisene, filho de Deus, fui achado, fui encontrado, resgatado. Predestinado? Predestinado. O que mais que eu posso falar? Cara, eu amo a vida. Eu amo Deus, eu amo a vida. Eu amo minha família, eu amo o que eu faço, eu amo meus amigos. O que te trouxe até aqui, mano? Cara... Por que você acha que você precisou caminhar até esse lugar de cara, ou eu olho de forma disruptiva para tudo à minha volta, ou então não rola mais para mim? Cara, depois de mais de 3 décadas, não vou falar quanto Chegando tempo. na 4ª década. Chegando na 4ª década. Cara, desde pequeno eu sou meio inconformado, muito inconformado, né? Sempre fui muito perguntador, muito indagava muito, questionava muito. E para quem nasceu dentro da igreja, né, dentro da religião, do cristianismo, né, a gente cresce ouvindo sempre a mesma coisa. Na verdade, eu passei a minha infância e adolescência ouvindo sobre mulher de fluxo de sangue. Era quase a única pregação que tinha pra gente, cara? Na comunidade que a gente frequentava. Mas assim, com muito amor e respeito, sempre repetia muito, então aquilo me marcou. Mas eu lembro que com menos de 13 anos de idade eu já quis mudar. Eu quis sair de lá porque
eu queria ouvir algo diferente. Eu já lia a Bíblia, eu já li alguns livros e aquilo já mexia com a minha mente. Então, com 13 anos, eu saí da igreja que eu frequentava e fui para outra igreja sozinho. Meus pais deixou, então era perto de casa, porque eu queria ouvir coisas diferentes, eu queria ouvir algo novo. E daí para cá sempre foi assim, sempre querendo mais. Hoje a minha formação como teólogo, como alguém que, né, me formei também em história e mais umas coisinhas aí, sempre com o intuito de conhecer mais sobre aquilo que para nós é a eternidade, para aquilo que para a gente vale mais do que tudo, né? Aquilo que sempre queima, que arde no nosso coração, independente da tua religião, se você é católico, se você é evangélico, se você não é, não importa para mim qual que é a sua religião, o que importa é se você tem vontade de conhecer a Deus, a Cristo, você tem vontade de entender o que é. Cara, acho que o ser humano ele tem um buraco dentro dele, que na verdade eu não vou dizer que esse buraco é do tamanho exato de Deus. Isso dói para alguns ouvir, né? Mas assim, o ser humano tem uma sede sem tamanho, um anseio, que eu acho que nada pode satisfazê-lo a não ser a religião, não vou dizer a religião, eu vou dizer algo transcendente. Você sabe que isso é uma proposta que a gente tem aqui e fazendo disso um bate-papo já. A gente vai conversar sobre outro assunto ainda hoje, mas eu acho bacana a gente pontuar isso. É que o nosso desejo não é que essa seja uma mesa de evangélicos. O meu desejo é que essa seja uma mesa de seres humanos. Então que a gente se sente e que a gente consiga conversar e que você se sinta à vontade de tomar uma água com a gente, um café, sei lá o que você tá bebendo aí agora, uma vodka, uma cerveja, enfim. Você é livre. Você é livre. Enfim, cara, eu quero mas que você... Mas tudo com moderação, se né? sinta, por favor. Moderação. Eu quero que você se sinta à vontade de estar sentado à mesa conosco pra gente conseguir olhar dessa forma disruptiva, assim. E aí, talvez, ouvindo isso tudo, você já tá com a tua cabeça já a milhão, meu Deus do céu e tal. Cara, vamos nos conhecer, vamos caminhar. A gente tem um caminho até o fim de algo que começa hoje, desse sonho que a gente, desde que se conheceu, parece que a gente estava para esse dia aqui. Apesar de a gente nunca ter falado, né? A gente passou a falar disso há pouco tempo. Mas, só para... Se você está vendo isso, muito provavelmente a maioria das pessoas que está vendo isso daqui agora já nos conhece, mas se você é daqui a 10 anos que você está vendo isso aqui, Marcão se apresentou, eu me chamo Gabriel, eu sou marido da Mariane, eu sou o pai do Isaac, e eu amo a minha família, eu amo tudo que Deus me deu, e eu tentei por muitas vezes me desviar disso tudo, cara. Eu tentei, mas eu sou apaixonado naquele versículo que diz: com um braço forte eu te atraí. Você era um predestinado. Não. Sim, só pra vocês saberem, o Marcão é calvinista, ele acredita nesse troço todo. Ai, Deus, mas ele também acredita. No fundo, esse armeniano acredita, gente. Mas... Então, eu tenho uma formação que é fora de todo o contexto teológico, ou não, né? Enfim, eu sou formado em sistemas de navegação, eu tive experiência, passei 6 anos na minha vida, na vida militar, e larguei há pouco tempo. Nesse meio tempo me formei em teologia, fiz pós-graduação em aconselhamento cristão, estou fazendo mestrado, se Deus quiser, esse ano eu defendo meu mestrado em teologia, ano que vem eu vou pro doutorado e vamos estudar, e é isso, mano. E a minha ideia sempre foi a mesma coisa que você, assim, é conseguir olhar para isso tudo que a gente vive. Será que é só isso? Sabe? Eu nunca consegui responder ou ouvir, na verdade, porque até pouco tempo atrás eu era quem fazia as perguntas. Hoje sou eu quem dou respostas. Ainda, né? Existem perguntas que eu tenho, mas eu nunca consegui ouvir porque é.
Eu nunca consegui ouvir isso. Assim como hoje eu olho para esse momento da nossa vida aqui no Brasil, e aí já entrando no nosso assunto. Massa, cara. Deus perdeu o controle? Ou mais, será que Deus ainda não perdeu porque o segundo turno é só daqui a alguns dias? Mas será que dependendo do resultado das eleições e tal, Deus perdeu o controle? Porque eu quero te ouvir a respeito disso, cara. Assim, a igreja se posicionou tendo escolhido um Messias. E eu acho que não há nenhuma outra palavra que reflita mais essa imagem. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Muitos de vocês entraram aí, né, por causa desse tema que vocês leram. Será que Deus perdeu o controle? Tenho certeza, cara, que muita gente só deu um cliquezinho aí por causa desse tema. Assim, o que esses loucos vão falar sobre isso? Né? Será que Deus perdeu o controle? Então, assim, a nossa proposta é isso. É conversar sobre essas questões de que como que a igreja tem agido diante de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, no dia da votação, na hora da apuração, a gente observou várias pessoas, nós observamos várias pessoas desesperadas, agoniadas, como se a liberdade, a vida delas, seus direitos já estivessem sendo retirados naquele momento. Cara, nós não estamos aqui sendo cabo eleitoral de ninguém. Não, Nem definitivamente. mandando você votar em A ou B. Nós estamos aqui conversando sobre, na atual circunstância, você pensa que, será que Deus perdeu o controle? Será que passa isso pela sua mente, que Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Mas e aí, ele perdeu? Cara, precisa responder, não precisa? Perdeu? De forma alguma, de maneira alguma, em hipótese alguma, Deus perdeu o controle das coisas. A questão é que a igreja ela tem paulatinamente se desviado do foco, se desviado da sua essência. Nós, como cristãos, né, isso digo cristãos, aqueles que creem em Cristo, tá? Independente da tua religião, mas assim, nós temos desviado do foco e perdido a nossa identidade automaticamente. Quando você não reconhece a sua identidade mais, você já não tem mais um propósito. Sem uma identidade, sem um propósito, você não tem uma direção, você não tem para onde ir, você não sabe mais o que vai fazer. Então, mas olha só, deixa eu te perguntar, por exemplo, é problema para muitas pessoas conectar esses dois pontos. Identidade e propósito? Não. Religião e política. E política, ou não sei, ideologias e crenças. Qual é o grande lance para mim? Na minha visão, a minha fé ela é holística. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não consigo separar a minha fé dos outros pontos da minha vida. A minha fé é o que me move, cara. Ela é o que me conduz para deixar tudo que eu tinha e tomar esse passo. Ela é o que me conduz para iniciar um projeto desse. Assim como ela também é o que me conduz para poder comprar um buquê de flores para minha esposa num dia que não é Dia das Mulheres, ou Dia das Mães, ou meu aniversário de casamento. Assim como a minha fé também é o que me move na minha vida de oração. Assim como a minha fé também é o que me move no momento em que eu escolho por uma ideologia ou não. Então hoje, quando a gente defende certas ideologias, não defendendo candidatos, mas uma certa ideologia, que é a ideologia que a Bíblia tem, não é uma carta de confissão de um partido, é o que a Bíblia defende. Eu não consigo separar isso. Então a minha pergunta é tipo, se você não consegue separar, como é que a gente pode estar hoje vivendo dentro de uma sociedade que precisa separar isso? Eu acho que a gente tem que responder a primeira pergunta.
Tem que separar mesmo? É necessário separar religião de política? Então, porque olha só, quando eu digo que o presidente, por exemplo, é um escolhido de Deus, porque assim, eu estou dizendo isso daqui como a igreja tem se portado diante dessa situação. Que o presidente é o escolhido, que isso e aquilo e tal, e o outro é o diabo, e isso e aquilo. Aí eu acabei por colocar 2 reinos. Porque se Deus escolheu esse, necessariamente Deus rejeitou aquele. E quando eu olho para o meu presidente, não estou falando do Bolsonaro, não, estou falando do presidente qualquer que seja. Quando eu olho para ele, precisando ser presidente sobre uma nação, será que o grupo cristão não está querendo simplesmente tomar o poder, como já aconteceu? É o que eu ia falar. Quando você faz a pergunta que uma coisa tem que andar separada da outra, será que tem que dividir? Será que tem que separar? Por exemplo, o meu TCC, no meu bacharel em teologia, eu e Raimundo Feitosa, um grande amigo meu, nós escrevemos sobre vida e obra de Ulrich Zwinglio. Uhum. Ulrich Zwinglio é um dos grandes reformadores que é deixado de lado na história da reforma. Definitivamente você não acha praticamente nada sobre ele, são pequenos recortes de livros, 1 página, 2 no máximo. Só que Zwinglio ele fez uma grande reforma na Suíça. Né? No momento onde Lutero ainda estava ruminando aquilo que ele pretendia escrever, fazer, né? Questionar a igreja, enquanto ele ainda tinha suas dúvidas em relação o que realmente estava acontecendo, se o Santo Papa tinha a consciência de tudo aquilo que a igreja estava fazendo, que não comungava com o que ele cria, Zwinglio já estava na Suíça fazendo uma reforma. Ele já estava debatendo, né, com os líderes da igreja sobre as questões do que deve e o que não deve conter, por exemplo, num culto. Né? Agora, eu não vou entrar em detalhes, apesar de que é muito importante a gente saber que no final desse debate, Zwinglio sai vitorioso e nos cantões suíços onde ele, né, trabalhava, é instaurada a partir de então uma bibliocracia, a partir daquilo que Zwinglio faz, que já é algo fenomenal. Para a nossa fé é algo fenomenal. Mas o que a gente precisa entender? Zwinglio morre na guerra como um capelão, e hoje você encontra uma estátua dele com uma Bíblia na mão e uma espada na outra. Acreditando que, e pregando que, até nos dias de hoje, que você, como um cristão, como alguém que acredita em Cristo, na justiça de Cristo, você precisa, sim, se envolver na política. De que forma se envolver na política? Olhando para os necessitados. Talvez refletindo o que Tiago fala, que qual é a verdadeira religião que agrada a Deus. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, assim, eu acredito que a igreja nunca deveria ter separado essas questões religiosas das questões políticas. Só que então, a igreja separou. Será que a igreja separou? Ou será que a igreja misturou da forma errada? Eu acredito que por um tempo a igreja separa. A igreja separa, e nesse período onde ela separa, automaticamente se cria uma pseudo-santidade, algo totalmente diferenciado, né? É o nosso mundo, onde assim, ou você está no nosso mundo ou você está fora né? Você está fora do nosso curralzinho. E aí, hoje a igreja tenta trazer de volta. O quê? Isso? Exatamente, trazer a política de volta para dentro da igreja. Mas como que a igreja tenta trazer hoje de volta a política? Defendendo os seus direitos ou defendendo o direito dos oprimidos? Então, eu sinceramente não sei se a igreja deixou de ter a política. Não, a política em si, a politicagem sempre teve. Porque você vê os eventos acontecendo no decorrer dos anos e dos tempos,
E você vê, por vezes, a igreja no protagonismo de coisas horrorosas. E quando eu digo igreja aqui, eu não estou dizendo a igreja evangélica, eu não estou dizendo a igreja católica apostólica romana, eu não estou dizendo a igreja ortodoxa russa, eu estou dizendo a igreja como um todo, como a instituição católica no sentido de global. Universal. De universal. Então a minha pergunta é, será que a igreja não se envolveu durante esse tempo todo onde ela não deveria ter se envolvido? Porque o meu lance é assim, ó. Eu não tenho problema nenhum com o envolvimento da igreja com a política. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo padece. Quando o justo governa, o povo prospera. Então me mostra que é possível que alguém justo esteja governando. Sim. E aí aqui é interessante porque no contexto em que esse versículo está inserido, que é o Antigo Testamento, justiça não é um conceito de justiça século XXI, 2022. É um conceito totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, o meu problema é, se eu olho para trás e eu recupero a visão da ação da igreja sobre o tempo e sobre os eventos, me parece que, tipo, Deus, teu povo tá lá embaixo fazendo merda, mano. Você não tá vendo teu povo, não? Você consegue entender? E aí, assim, aí é claro que existe, para nós que tentamos permanecer firmes naquilo que a gente crê que é de fato o evangelho, há uma esperança escatológica de que isso tudo um dia seja endireitado. Mas, caramba, será que a gente não... É aquilo que eu sempre falo. A igreja era perseguida no começo. Só que quanto mais ela era perseguida... ela mais crescia. E aí... Então, mas olha que paradoxo. A gente não deixou de crescer. A igreja não deixou de crescer. Porque a igreja, quando recebe o poder, ela cresce mais ainda. Só que cresce como? E cresce para onde? E cresce por quê? Então, o meu questionamento hoje, em relação à situação... Aí a gente buscando esse bololô todo que a gente fez aqui, trazendo hoje para o Brasil, para a situação. 2022, nós estamos há 3 semanas de uma escolha que para muitos cristãos é o início do apocalipse ou não, mano. E eu não consigo perceber assim, Marcão. Apesar das nossas loucuras aqui, das viagens nossas, cara, vamos voltar para aquilo que a gente começou. Deus não perdeu o controle. Então, faltando 3 semanas... É uma pergunta. Sim, não, você já está afirmando. Eu vou responder. Você já está afirmando. Você está afirmando. Eu tenho a plena certeza que Deus não perdeu o controle. Daqui a 3 semanas, eu acredito que vai prevalecer a vontade de Deus acima de tudo. Então você acha que se o Lula ganhar é a vontade de Deus? Se ele ganhar é a vontade de Deus, ele deu toda a liberdade para o povo escolher. E se o povo... Primeiro, Deus queria que o povo tivesse rei? Não. Mas o que Quer dizer, não é o que a narrativa bíblica aparece. Né? A narrativa nos deixa assim, quase claro. Isso, que Deus não queria um rei. Uhum. Deus queria ser o Senhor sobre o seu povo, reinar sobre o seu povo. Só que as pessoas queriam o quê? Um rei. Por quê? Porque as nações tinham um rei. Então a gente quer um rei, a gente quer um rei. Então tá, vocês querem um rei? Toma um rei. Depois juízes. Mesma coisa. Então sempre Deus organiza a história. Parece que Deus é aquele paizão, né? Lógico, a gente olha Yahvé como aquele Deus mau, sanguinário do Antigo Testamento, mas se você parar para pensar e você reparar assim com muito cuidado, ele parece aquele paizão que está sempre contornando as escorregadinhas dos seus filhos. Olha só, deixa eu porque enquanto você estava falando, eu pensei nisso, mano. É uma viagem. Mas vem comigo. Eu não tô falando que Deus perdeu o controle, tá? Sim. Eu só tô provocando assim. Será que então, no momento em que o homem
Tem o direito de escolha? Diz que quer algo. E aí Deus dá esse algo, mesmo sem a sua vontade. Em última análise, não é Deus perdendo o controle? Lá no infinito, eu tava vendo um negócio eu não vou lembrar o nome dele agora. Que ele fala assim, duas linhas que são perfeitamente paralelas, elas nunca vão se encontrar. Mas o mínimo desvio entre elas faz com que em algum momento do infinito elas se encontrem. Inclusive em matemática tem isso, limite tendendo ao infinito. Lembrei aqui agora. Que aí você vê como é que a função como é que ela funciona no infinito. Mas enfim, isso não tem nada a ver com isso. É só o tic-tac não, matemática agora não. Então assim, ó, eu não tô falando da situação em si, mas tô dizendo que se Deus age de acordo com o que o povo quer, em última análise, não sendo aquilo que o povo queria, em última análise ele perdeu o controle. E aí é aquilo que a teologia ortodoxa vai dizer que não, Deus sempre quis isso tudo. É porque ele já sabia que o homem escolheria por isso e o próprio Deus quis. O que para mim parece muito mais plausível nesse momento. Porque assim, independente dos resultados que nós vamos ter, seja aqui, seja no escafundó do Judas, nada disso tem o poder de surpreender a Deus. Então, assim, para o crente que acha que se o Bolsonaro não ganhar, acabou o mundo? Não, mano, não acabou. Definitivamente não acabou. Tu sabe o que é mais aterrorizante? Na real, o mais aterrorizante é que tem pessoas nesse momento pensando que a gente está fazendo um discurso de derrota. Meu Deus, não, ou então falando que eu sou lulista. Ou discurso esquerdista. Ou então falando que eu sou lulista. Mas é pela incapacidade que hoje a gente tem de pensar. Na verdade, a gente quer trazer uma reflexão para o povo de Deus, para a igreja, para os cristãos no Brasil todo, trazer uma reflexão. Para todo mundo, não é só para os cristãos, não. Para todo mundo. Trazer uma reflexão de que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perde o controle. Na sua presciência, como a gente pode usar talvez esse termo naquilo que tu disse, ao saber que dando a liberdade para o seu povo escolheu da forma errada, porque na verdade o povo sempre, na história bíblica, parece que o povo sempre vai escolher da forma errada, e a gente não está agora dizendo que o povo vai escolher da forma errada, né? Nós não estamos dizendo isso. Pelo amor do nosso Senhor Jesus, nós não estamos falando que o povo vai escolher de forma errada e nem que o fulano vai ganhar. Nós só estamos dizendo que Deus está no controle, Deus não perdeu o controle, e independentemente do que aconteça, você precisa ter perseverança, você precisa ter fé, você precisa ter convicção de que ao estar no controle, tá tudo tranquilo, cara. Então, aí é um outro lance, assim, porque eu acho, cara, eu acho esse embate do já, mas ainda não, e para você que não sabe, o já, mas ainda não é esse conceito teológico de que a gente já vive coisas do reino de Deus que é prometido para nós agora, mas na sua totalidade ainda não. Que Cristo falou, né? Que era chegado o reino dos céus. O reino dos céus já está no meio de vós. Beleza. Mas ainda não é. Não estamos vivendo a plenitude daquilo que ele planejou para nós. Eu acho esse conceito, cara, piração. Porque, por exemplo, eu te mostrei hoje, mais cedo, um vídeo de cristãos sendo mortos na Nigéria. Sim. Um vídeo que me fez chorar. Independente de qual seja a religião, se fossem católicos, não, se fossem pessoas de religiões de matriz africana, sim, se fossem muçulmanos, se fossem budistas, o ser humano, irmãos nossos, ser humanos, criados para a mesma razão por Deus,
me fez chorar aquilo. Ver pessoas, seres humanos passando por aquela situação. E, cara, quando tu diz assim, Deus está no controle, como Ele está no controle, tá tudo bem. Mano, buga isso. É sério, brother. Buga, irmão. Porque, tipo, tá no controle... Tá tudo bem? É porque parece quando você fala tá no controle, como é que você fazia quando você era menino que pegava o videogame? É meu, você tá no controle, você tá no controle do bonequinho, do carrinho, você que tá mandando. Aí as pessoas podem pensar que a gente tá falando que Deus tá com o controle na mão, conduzindo tudo pra bagaceira. Uhum. Ou então permitindo ou então que pelo fato de estar acontecendo coisas ruins, Deus perdeu o controle. Cara, aí para mim entra o campo da fé. Já entra o campo da fé. Por quê? Eu não tô querendo saber em que tu crê, mas tu crê em algo. E quem não crê? Irmão, se vira e vai crer em alguma coisa. Não, porque era só... Não, porque a pessoa que também não crê, ela tá... Mas ele precisa crer que não crê. Não, cara. Ele precisa crer que não crê. Ele tem que usar a fé do mesmo jeito. Essa não é uma resposta disruptiva, mano. Essa não é uma resposta disruptiva, mano. Não é. Não, olha só. O que eu tô querendo dizer é assim, ó. A gente precisa entender que tá todo mundo dentro da mesma casa. Sabe? E que ao mesmo tempo em que coisas lindas estão acontecendo pra uns, coisas horríveis estão acontecendo pra outros. Então como que você responde isso? Os nossos amigos estão assistindo aí e tá preocupado, por exemplo, fala, e aí, qual que é a saída? Se tem coisas boas acontecendo para uns, más acontecendo para outros. Se Deus, na tua infinita misericórdia, nos conduzir para aquilo que nós queremos que aconteça no Brasil daqui 3 semanas, cara, massa. Uhum. Só que percebeu que nós seremos praticamente o único país da América Latina que não estaremos sendo governados pela oposição, pela esquerda. Então, assim, parece que nós somos uma nação escolhida e que todos os outros são filhos negados por Deus? Então... Qual que é a resposta que você vai dar pros meus irmãos venezuelanos, pros meus irmãos que estão no Chile, pros meus irmãos que estão na Argentina sofrendo? Mano, esse é o mesmo questionamento que eu levanto. Você tá falando, você no final tem a mesma inquietação que eu tenho. Porque, pra mim, é assim... Quer dizer, então, que... E olha só, olha que louco onde esse fio nos conduz, assim. Quer dizer que porque a gente está com o governo de direita, significa que Deus está conosco, então Deus é de direita? Alguém vai falar que no dia do juízo ele vai colocar a direita... Não, pelo amor de Deus. E outros à esquerda. Vai ser herege assim lá longe. Até porque, olha só, se você for olhar, cara, se você for olhar a pauta comunista, a pauta socialista, é cuidar de quem? Ela é romântica. Do pobre. Não, ela é romântica. Eu não tô falando, mas aí errou, aí Karl Marx, aí isso e aquilo. Não. Para. Eu tô falando sobre... Cadê? Era pra estar aqui. Enfim. Essas aqui são nossas colinhas, viu, gente? De vez em quando a gente precisa de umas colinhas, a gente vem cá e procura o que alguns amigos escreveram. Eu tô falando sobre o manifesto do partido. Sim. Assim, se eu olhar para o que os caras olham e como eles falam da burguesia e como eles falam do proletariado, é uma narrativa romântica. Não, olha só, é bíblico. Aí tu fica doido, mas aí é verdade, é bíblico, mano. Porque eu tô cuidando da viúva, eu tô cuidando do órfão, eu tô cuidando do necessitado e tal. E a pauta que a esquerda hoje assumiu, eu não vou nem colocar no mundo, tá? Porque é também no mundo, mas tô falando no Brasil. A pauta que hoje a esquerda assumiu, não é a pauta que ela teve. Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Essa coisa toda evoluiu. Então quer dizer que há anos atrás Deus podia ser de esquerda? E agora de direita? Então entende como quando eu
quando eu proponho essa análise de um Deus envolvido com a política do jeito que a política ela é complicada, mas ao mesmo tempo foi o que outro dia eu respondi para uma pessoa no meu Instagram, que ele comentou e tal. Eu falei assim, você dizer que Deus e política não se envolvem e que a política em si não é criação de Deus é negar o enredo bíblico. É negar. Mas a minha pergunta quer dizer que se nós não tivermos um governo de direita no dia 30 de outubro, significa que Deus não está no controle da política brasileira? Ou que então Deus, de alguma forma, para usar uma figura de linguagem do Antigo Testamento, quer dizer que Deus virou as costas para a nação brasileira? E aí entregou a nação brasileira ao relento? E os nossos irmãos em Cristo que são esquerdistas? E os nossos irmãos em Cristo que são esquerdistas, cara? Ah, mas você não pode ser cristão e você não pode ser esquerdista. Quem disse? Na verdade, eu acredito que quando as pessoas falam que cristão não tem como cristão ser esquerdista, é no sentido da defesa das ideologias. Na verdade, muitas coisas que a esquerda absorveu para si, né? Por exemplo, pautas até que biblicamente são coerentes, né? De cuidar do órfão, da viúva, atender aqueles que realmente necessitam, eles absorveram, mas a questão tá aí, a questão para mim está na essência deles. Tá com qual objetivo, né, que esses homens escreveram isso. Mas você concorda com tudo que a direita defende? Não. Então eu posso ser esquerdista sem concordar com tudo que a esquerda defende. A questão é que dividiu, polarizou. Ou é ou não é. Pronto, entendeu? Aí nós chegamos num problema realmente. Polarizou, ou é ou não é. Então, assim, Spurgeon vai falar que só os tolos acreditam, inclusive tu mandou pra mim aquele dia, né? Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Uhum. Por isso, ladrões permanecem no poder e falsos profetas continuam a pregar. Deixa eu pegar um gancho dessa frase, eu acho interessante isso que Spurgeon que eu te mandei, que o Spurgeon falou, porque assim, a igreja, repito, eu vou falar sobre a igreja brasileira porque é onde nós vivemos. A igreja brasileira ainda discute até hoje se a mulher pode cortar o cabelo ou não pode cortar o cabelo. Se a mulher pode botar calça ou se a mulher tem que botar saia. Se a mulher pode isso, se a mulher não pode aquilo. Qual é a roupa que o homem tem que botar? Se pode isso, se não pode aquilo. Na minha visão, eu respeito os irmãos que defendem essas coisas. Eu respeito demais. Mas, na minha visão, e aqui é um questionamento que eu levanto, eu não quero determinar se isso é certo ou errado, tá? É só um questionamento. Que é o que a gente está fazendo aqui. Será que a gente não gastou tanto tempo discutindo se tatuagem pode ou se sobrancelha é tatuagem, e a gente esqueceu de falar sobre a pauta de educação? E aí a ideologia que para nós é errada entrou nas escolas? Eu queria fechar só aquilo que a gente estava falando, segura isso aí para a gente voltar no que tu está falando. Só para fechar essa questão do que foi absorvido pelo socialismo, o comunismo que foi absorvido, que são as pautas que são relevantes para nós como cristãos, eles transformaram aquilo em sofismas. Eles transformaram aquilo em coisas que parecem ser uma verdade, mas não é. Eu acredito assim. Então, por isso que a gente hoje está numa guerra tão grande, né? Nessa dicotomia de que cristão não pode e não deve ser de esquerda. Olhando a forma com que os esquerdistas absorveram todas essas pautas para si, eu concordo que cristão não deve ser de esquerda, olhando por esse ângulo. Agora, olhando pelos temas que são colocados de forma genuína, não por eles, mas quando você lê que o propósito é
todos terem o direito, mas isso já está na Constituição. Uhum. O próprio assistencialismo, o direito de todos está na Constituição. Então, o que acontece? Eles absorvem para si algo que a gente fica hoje, tipo assim, na retaguarda a gente se tornou refém do que está acontecendo. Pô, se você fizer qualquer tipo de comentário que pareça que você está defendendo aquilo ali, então tu é canhoto. Uhum. Cara, assim, pelo amor de Deus, eu só queria pedir que as pessoas voltassem a pensar, a raciocinar. Não, e eu acho que acima de tudo, Marcão, assim, ó, o outro tem direito de pensar diferente de você. Eu gosto muito daquela frase que diz que onde duas pessoas pensam iguais, uma delas é desnecessária. Sim. Então, assim, o outro tem direito, cara. Eu costumo dizer em relação a essa questão que você levantou, que se a igualdade entre todos fosse de fato vivida, quando a União Soviética terminou, não teriam bilionários, como tem até hoje. Então, é estranho. É no mínimo estranho. Mas enfim. Eu só fiz o que eu falei. É bonito. É bonito parece, no papel. Mas não funciona. Pois é. Não funciona. Então, assim, é igualzinho pessoas que têm problema com capitalismo. Puxa, caramba, eu não consigo ver um outro modelo econômico. Mas, enfim, não vamos devanear por esse caminho, não hoje. A gente pode trazer um economista, não sei, pra gente falar a respeito disso tudo. Mas, o meu pensamento é assim, tirando todas essas questões, aliás, ou não, nem tirando isso tudo, estando com todas essas diferenças, cara, você tem direito de votar em quem você quiser, sabe? Você tem direito de escolher, e eu não posso te privar de comungar da mesma mesa que eu por isso. Eu tenho ouvido nos últimos dias relatos de pastores que estão recebendo testemunhos de fiéis de outras igrejas, dizendo que os pastores, em conversa, descobriram que essas pessoas não votaram em candidato A. Essas pessoas foram colocadas no banco. Foram destituídas, algumas delas destituídas de seus cargos nas igrejas. Não, Marcão. Mano, não faz sentido isso pra mim. Não faz sentido isso pra mim. Assim, é a gente voltar pra 1300, pra 1200, em que a igreja ocupava um papel que a igreja dizia quem é que podia, quem é que não podia. Aliás, 1300 pra frente, né? Enfim. Sim. Mas entende? Então é a gente voltar para esse papel. E eu olho para trás e eu digo assim, cara, a gente já passou por isso. E a gente... como eu costumo dizer também, o meu passado é lugar de consulta e não de vivência. Então, a igreja tem que olhar para trás, a sociedade... Porque essa pauta que a gente está conversando aqui não é só da igreja, cara. É a sociedade. A sociedade tá assim. Eu conheço pessoas que não são cristãs e que se você disser para ela que você vai votar em fulano, meu amigo, acabou a amizade, acabou tudo. Meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Eu acho que é válido o direito que a pessoa tem de argumentar, de conversar com o outro. Por exemplo, dado tudo que está acontecendo, a liberdade que a gente tem como amigo de eu falar para você, cara, se o teu voto é para, né? Ciclano, Beltrano. Se você é meio canhoto, mano, olha tudo aquilo qual que é a proposta do cidadão. Uhum. Olha aquilo que ele fala, olha aquilo que ele prega, olha aquilo que ele comunga, e em sua grande maioria, praticamente tudo vai de contra a nossa fé. Vai de contra aquilo que a gente crê, vai de contra aquilo que nós defendemos a vida inteira. Então, pensa. Uhum. O povo foi colocar diante dele a escolha.
Né? Moisés está lá, chama a comunidade e fala, ó, Yahvé vai conversar com vocês hoje aqui, né? Vocês vão conhecer. E aí o que acontece? Em meio raios, trovões e aquela loucura toda, o povo entra em pânico e fala, não, nós não queremos, né? Vai lá você. Mesmo. Então assim, foi posto ao povo. Vocês podem seguir, obedecer, ou vocês podem seguir os deuses da onde vocês vão estar, absorver a cultura daquilo por onde você vai caminhar. Então, assim, havia uma escolha, havia um direito de escolha. Eu acho válido o direito que eu tenho na amizade que eu tenho às vezes com alguma pessoa, falar para ele, cara, isso não é legal, isso, uma pauta abortista não é contra a vida, e outras pautas também são muito nocivas não apenas à fé, mas é nocivo à sociedade. Então, eu só queria, deixa eu só pontuar nisso que você está dizendo aí em relação à nocividade da fé. O presidente, ele não pode ser presidente dos cristãos. Não, ele é presidente da nação, não da religião, não de um povo exclusivo. Então pronto. Então assim, dizer que o presidente... Sabe por quê? Porque eu penso assim, ó, a gente, se nós... Usando ali o que Daniel fazia. Se eu passar a olhar para o meu presidente como alguém que vai estar comungando da minha fé e defendendo aquilo que a minha fé prega, independente da minha religião, nós aqui somos cristãos, mais protestantes, mas nós poderíamos ser aqui dois budistas, ou dois ubandistas, enfim. Mas imagina só, se nós, como bandistas, estivéssemos aqui defendendo a pauta de um presidente que defendesse a nossa pauta, esse não seria o melhor presidente para a nação. Porque um presidente para uma nação tem que pensar na nação. Então, quando eu olho para um presidente como essa pessoa, aí eu volto para Daniel, eu tô olhando para Roma ao invés de olhar para Jerusalém. E Daniel orava olhando para Jerusalém. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a minha pergunta aí eu volto lá no começo. Se eu repouso sobre... Cara, só existe um enviado de Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Yeshua Bar Yosef. Jesus, filho de José. Então, esse é o nome dele. Não há nenhum outro Messias. Independente se está no segundo nome, no terceiro nome, ou se ele mesmo se intitulou como Messias. Não tem. Então, se eu repouso esse papel sobre qualquer outra pessoa, eu lanço sobre ela esperanças que ela nunca vai conseguir suprir. E aí a minha certeza é que se a igreja se torna mãe de uma geração, ou melhor, se a igreja se torna filha de uma geração, na próxima geração essa igreja está órfã. Sabe? Então, assim, se eu enquanto igreja me posiciono como filha de valores que são nessas gerações, e aí aqui vem isso que eu estou dizendo, a esquerda agora adotou papéis que para nós não fazem sentido para mim. Mas eu tenho que entender que se eu digo que aquele irmão não é do mesmo corpo que eu, porque ele é esquerdista, significa que eu me tornei filho dos valores dessa geração. E aí eu posso te dar até um exemplo para poder tentar esclarecer para alguns. Quem é Deus?
Quem é o Deus que nós cremos? Quem é Yahvé? Cristo vai chamar ele de quê? De Abba, né? De paizinho, o pai. Então, se a gente olha para Deus e o compara e tem essa imagem do pai, como nós temos pai, um pai, alguns de nós, né? Nós temos um pai, eu fico imaginando a mesa. O pai vem, senta à mesa, seria como se Deus, né, como nosso pai, chegasse e a igreja vem, senta à mesa. E o pai tá ali, na cabeceira. Aí o pai fala assim, e aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Aí, porque o pai falou, ó, eu quero que vocês busquem todos os irmãos que ainda não sabem que esse aqui é o lugar deles. Né? Então, tragam seus irmãos para sentar à mesa comigo. Seus irmãos de qualquer, independente de cor, raça, partido, não importa. Tragam seus irmãos para sentar à mesa. Agora, como você vai apresentar para esse irmão seu o pai, aí é responsabilidade sua. Mas você precisa apresentar o pai para ele, para que ele entenda que ele tem o lugar à mesa. Que maneiro. Então tu traz o teu irmão para a mesa, e aí o pai na próxima reunião vai falar assim, ei gente, cadê teu irmão? Ah pai, tá aqui ó. Tá legal, véio. Eu queria ver meu filho na mesa. Agora ele chama outro. Aí ele vai buscar outro. Agora tu imagina, eu imagino hoje talvez a igreja passando por algum partes do corpo passando por uma dificuldade, tipo assim, o pai vem e fala assim, cadê teu irmão? Aí sabe qual é a resposta? De Caim. De Caim. Eu pensei na mesma coisa. Tem alguma coisa sobre ele? Você eu por acaso agora sou tutor do meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? Eu tenho um estudar agora sobre meu irmão? Exatamente. Então, assim, parece que, assim, por causa do medo que a gente tem dos nossos direitos serem cerceados, serem negados, ou talvez a gente ter mais coragem para declarar a nossa fé, a gente prefere deixar os irmãos fora da mesa. Mano, sabe o que eu acho, Marcão? Eu acho que a gente tem medo de amar. Sabe? Enquanto você tava falando isso, cara, eu acho que a gente tem medo de amar. Porque o amor, ele é esse lance. E, cara, eu não tô entrando aqui nessa teologia de que pode tudo, faz tudo do jeito que você quer e tal, porque esse não é Cristo, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem medo de amar, irmão. Porque amar ao outro na situação em que ele está me expõe à situação que eu estou. Sabe? Porque quando eu olho para o outro na situação em que ele está, eu deveria, se eu não faço isso, que belo hipócrita eu sou. Eu deveria olhar e falar assim, cara, mas eu tô tão errado quanto. Ou o que tem de diferença entre nós? E a grande questão é que quando você está reconhecendo que você é tão errado quanto, se não pior, automaticamente você está revelando quem Deus é. Cara, tu tá entendendo? Tu tá revelando quem Deus é para essa pessoa. Ah, Deus é errado, sujo como eu? Não. Deus é um pai que resolveu se revelar através de seus filhos. É isso, mano. Deus quer ser conhecido, mas como ele quer ser conhecido? Através do Gabriel. É isso, mano. Através do Igor. Através do Newton. Isso. Então, assim, é através dos... Para vocês que não sabem, Newton e Igor são... Os caras. São os caras. Eles são da nossa equipe aqui. Perfeito, Marcão, perfeito. E assim, ó, o outro só vai ver Deus revelado se eu conseguir mostrar. Porque tu me deste. Eu tive sede e tu me deste de beber. Então é aquele lance, né? Deus escolheu ser amado no outro. Então, tipo assim, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo? Então, essa é a nossa responsabilidade. E esse é meu desejo, assim, para esse tempo aqui, para esse lugar. Porque eu acredito no nosso podcast como um lugar mesmo, assim, um lugar no tempo, um lugar no espaço, um lugar na ideia
de que a gente consiga trazer à mesa pessoas que difiram daquilo que a gente pensa, sabe? Ser diferente mesmo. Na verdade, nós queremos trazer à mesa todos aqueles que Jesus traria. E quem são os que Jesus traria? Esse é o ponto, meu irmão. Kira. Talvez colocando à mesa aqueles que Jesus gostaria que estivesse, pode contrariar uns e alegrar outros. Mas a intenção não é nem contrariar nem alegrar. A intenção é mostrar como seria a mesa de Cristo. Cara, assim, é massa porque vai de contra tudo aquilo que a galera pensa. Eu recebi uma charge bem legal de todos os super-heróis, né? O Hulk, o Homem-Aranha, aquele... todo mundo ali, o Batman e tal, o Superman, tentando levantar a cruz, e eles não conseguiam. A cruz estava tipo um palmo só levantado. E Jesus olhando para eles, e a imagem, né, de que só olhando para eles e falando assim, é pesado, né? Então, assim, para muitos aquilo ali é fácil. Olhar para Cristo e pensa que não, ser cristão é fácil. Cara, ser cristão é colocar a mesa preparada. E não é uma mesa preparada na frente dos meus inimigos para que as pessoas que estão à mesa possam tripudiar daqueles que estão do lado de fora. Mas não, a mesa é para você servir aqueles que você jamais imaginou servir. Você sabe que você tá falando isso, eu me lembro de uma pregação que eu tenho, e que é uma pregação que eu guardo no meu coração. Eu preguei ela uma vez só. Acho que foi muito bonito quando Deus conversou comigo sobre Mefibosete. E quando Davi vai, assim conta a história, né? Que quando Davi vai a Mefibosete, ele chega lá e aí ele manda trazer Mefibosete à mesa do rei. E aí Mefibosete, quando chega na presença de Davi, ele era coxo, né? E ele se lança aos pés do rei, cara, normal, mas pior para um coxo. Esse pessoal não entrava na presença do rei, né? A não ser que fosse chamado. E aí, olha o discurso dele. E eu me coloco no lugar dele. Ele diz assim, o que você... não, a frase não é essa, mas é isso, né? O que você, um rei, quer falar, e aí essa é a palavra que ele fala, com um cachorro como eu. Uau. Cachorro nesse sentido menosprezado da sociedade, como marginal, excluído e tal. Vivia literalmente às margens e não era aceito. Né? E aí o Davi dá o gancho, mano. Aí ele fala assim, por amor ao seu pai, você vai sentar na minha mesa. Cara, olha o que a gente tá falando. Por amor a quem? A Deus, mano. Então, as pessoas pegam esse texto aí e enaltecem aquilo que Deus pode fazer. Mano, agora, não. Tu imagina você sendo um Davi colocando pessoas à sua mesa, e pessoas que talvez nunca imaginariam que Cristo os convida para sentar à mesa. Jamais! E você põe ele à mesa e fala para ele o seguinte, é por causa do teu pai. Teu pai. Mano, é isso. Você é quem? É isso. Meu irmão. Você tá entendendo? Então, tipo assim, Davi tinha Jonatas como Jonathan, né? Jonathan. Eles eram irmãos, cara. Irmãos. Apesar de não serem irmãos de sangue, né? E aí, é por isso que enquanto tu tava falando, isso voltou na minha mente, no meu coração, assim, de lembrar que, cara, quando eu lembro de quem o outro é filho, eu lembro que nós somos irmãos. E então nós precisamos sentar na mesa juntos. Sabe? A gente é irmão, mano. Mesmo pai. Mas o outro faz tal coisa. Sim, mas é teu irmão. Mas o outro se veste de tal forma. Sim, mas é teu irmão. Mas o outro acredita nisso. Sim, mas é teu irmão. Mas... Mano, é teu irmão. E mais ainda, eu penso assim... quantas pessoas ainda continuam tão perdidas
porque esqueceram de quem são filhas. São filhas de Deus. E ao você esquecer de quem você é filho, você esquece de tudo aquilo que você pode usufruir. E você esquece de quem você é. Que é o pior, porque você ter uma herança para desfrutar, mas não saber quem você é, não... Imagina você perder a memória. Sim. Perdeu a memória e acorda um bilionário. Eu sei o que é isso para o lado ruim, Sim, né? De uma situação na minha vida que me pareceu que Deus perdeu o controle. Uhum. Então eu acordo na cama de um hospital, na UTI de um hospital, tendo perdido uma prova, que era, pra mim, naquele momento, a prova da minha vida. Cara, eu perdi, mas eu nem lembro como é que aconteceu. Mas eu sei dizer o que aconteceu comigo, mas eu não lembro. Deus perdeu o controle. E aí a vida me conduz, mano. E aí as coisas acontecem. E aí, de certa forma, eu me perco no meio disso tudo e tal, mas aí Deus me encontra soberanamente me recuperando a minha identidade nele. E aí, cara, passados 12 anos, 11 anos, passado acho que 11 anos, eu tô aqui hoje, falando sobre isso tudo, sabe? Cara, é lindo, é fantástico. Cara, é fantástico porque bem onde nós estamos, quando eu fiquei pregado, tomando uma descarga elétrica, né, que passava ali dentro de mim e eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu só conseguia pedir para Deus, me tira porque eu tô indo. E depois de tanto tempo hoje, vendo tudo que Deus fez, né, e tudo que aonde nós estamos e o que está nascendo, só me traz uma convicção cada vez maior de que naquele dia Deus não perdeu o controle. E ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle naquele dia. Nos dias que eu passei de profunda depressão, né, eu digo assim, uma sensação muito terrível depois que você sofre uma descarga elétrica e aquela sensação terrível, aquela vontade de não estar mais aqui, não ver sentido em nada, e ver que hoje nós podemos sentar à mesa, convidar pessoas para sentar à mesa, chamar pessoas para comer do pão e beber, né, conosco aqui da mesma água. Beber da mesma água, né? Então, assim, cara, é gratificante porque nós temos a convicção de que Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada. Que irado, cara. De nada, cara, de nada. E a mesa sempre estará posta. É isso. Não para tripudiarmos dos nossos inimigos, mas para chamar eles para sentar à mesa. Cara, isso... Então, se você tem um inimigo, se você tem alguém que você não concorda de forma alguma com que jeito que ele pensa, com que ele fala, talvez a única coisa que falta é você chamar ele para sentar à mesa. Isso porque é fantástico, aí você vai mano. Conhecer o coração. Isso é fantástico. Entendeu? E aí, cara... E aí talvez você descobre que ele é parecido contigo e aí talvez vocês passam a caminhar juntos. Acabou, cara. O que nunca aconteceria se você não tivesse... E você vai revelar quem Deus é. Você vai revelar a tua essência, a tua natureza, né? E aí a gente consegue puxar aquele gancho lá de trás, né? Aquela corda que a gente soltou, a gente consegue trazer ela de volta e falar assim, se você não souber quem você é, em quem você está enraizado, né? Quem que te gerou, quem te pegou como um barro e te fez... Se você não souber da tua essência, quem colocou o espírito dele dentro de você, você não vai conseguir amar o teu irmão. Você vai continuar usando frases de Caim. O que eu tenho a ver com meu irmão? Sou guardador dele por acaso? Mano, deixa eu só... Assim, a gente tá terminando já, mas essa é uma outra representação que eu faço, que eu acho linda. Quando você fala sobre... soprar o espírito. Eu acho fantástico isso. Eu não sei se você já viu isso alguma vez,
mas se viu, você me fala de quem, porque essa pessoa copiou de mim, mentira. Alguém pode ter tido a mesma ideia que eu, mas é assim, ó, a nossa visão em relação ao mundo, ela precisa estar conectada com a visão de Deus em relação ao mundo. Porque senão eu olho o mundo como um caos, e Deus olhou tudo como bom. E viu Deus que era tudo bom. Era bom. Mas no início era um caos, sim, mas o Espírito Santo entra em contato e torna tudo, Acabou. e torna tudo sereno, e ele começa o processo. E quando eu falo sobre a minha visão de mundo ser uma visão dos olhos de Deus, também é uma visão a respeito do outro. Então, quando eu olho o outro a partir da minha ótica, eu olho o outro a partir de uma ótica quebrada, porque eu reflito no outro as minhas imperfeições. Mas quando eu olho o outro pela ótica de Deus, e aí aqui é a representação massa. A Bíblia diz que quando Deus sopra no homem, se eu não me engano é nefesh, que é a palavra que é soprar esse Espírito Santo, o ruá, o Espírito, que é o ruá, Deus sopra. Então, mano, olha, isso é uma brisa, tá? Mas imagina só que isso aqui é o ser humano. E aí Deus acabou de moldar. E então não havia vida ainda no ser humano. Não tinha nada. E aí tá ali os dois olhos, nariz e a boca. E aí Deus se aproxima do homem para soprar o Espírito. E aí Deus sopra. No momento em que ele sopra, o homem abre o olho, porque naquele momento tem vida. Qual é a primeira visão que o homem tem? Pai. Do olho, do rosto do Pai. No momento em que a gente perde essa visão, como a nossa primeira visão, a gente passa a ver o mundo quebrado. Eu passo a olhar o outro quebrado. Eu passo a olhar a minha casa quebrada, a minha família quebrada, a minha economia quebrada, os meus planos quebrados. Eu passo a olhar tudo quebrado. Mas quando eu volto para o fato de eu ter sido criado e de que quem soprou o Espírito em mim, o fôlego de vida em mim, e aí eu abro os meus olhos e eu volto a olhar para o rosto de Deus. Mano. E eu acho massa, cara, porque assim, isso que tu tá falando diz respeito àquilo que a gente fala muito e prega muito, ensina muito, que tudo que você for fazer, quando você for olhar para alguém, você precisa olhar com as lentes de Cristo. Uhum. Eu vou olhar como Cristo olharia. Uhum. Então, assim, naquele período onde sai do momento de Yahvé, né? Daquele Deus que as pessoas não veem, sabe que existe, não veem, mas Moisés precisa até colocar lá um véu, né? Para que as pessoas não vejam o reflexo da glória dele. E tão poderoso, tão temido, né? Entre todos, quando chega em Cristo, os discípulos estão pensando como no passado. Uhum. E aí os discípulos vão falar assim: o senhor quer que a gente ore para que esse povo seja fulminado? Uhum. Aí Cristo olha para eles e fala assim: vocês não estão usando as minhas lentes, porque eu não vim matar eles. Começa a olhar com as lentes de Cristo que você vai amar teu irmão. Começa a olhar com as lentes de Cristo que você não vai ver mais um adversário. Você vai ver talvez um pobre ignorante, uma pessoa tão ignorante quanto você. Quanto eu, que não conseguiu ainda, voltando àquilo que a gente disse, fazer alguns links e entender que ela precisa ir além. Massa. Então, tem cara, tem um olhar disruptivo da parada. Massa. Cara, porque ter um olhar disruptivo é olhar com as lentes de Cristo. Que irado. Porque não adianta, a sociedade hoje, ela tá normalizando o que não é normal. Eles vão começar a apontar que aquilo que parece que não há mais nada verdadeiro, nada absoluto, tudo é relativo. Então, ao relativizar aquilo que é absoluto, que para nós Deus é absoluto, a fé é absoluta, Cristo é absoluto, ao relativizar aquilo que é absoluto, a gente começa a olhar para os outros como o mundo vê. Escória, marginal, não presta, porque pensa diferente de mim. Mas Cristo faria isso?
Então, o convite é que a gente tem que olhar com as lentes de Cristo, cara. É isso. Amar como ele amou. É aquilo que tu falou agora, Ian. Parece que nós estamos com medo de amar. É. Porque o amor envolve doação. Sim. E nesse mundo de subtração, onde os outros só querem subtrair um do outro, doar, né, você dá, dói. É verdade. Cara, vamos encerrar. Cara, a gente precisa encerrar. Deixa eu só te pedir um favor. Você que tá até agora aqui com a gente quer primeiro te agradecer. Segundo, a gente quer pedir para você ir aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like e comenta aí, diz pra gente o que você achou disso tudo, diz pra gente do que você, quais são as tuas limitações, aquilo que você pensa sobre isso, tudo que a gente falou. Mande também ideias sobre aquilo que você quer ouvir, que a gente converse aqui, enfim. Cara, é isso que eu queria falar. Manda ideias daquilo que você acha que pode ser abordado nessa mesa. Isso. Cara, vários alunos meus me procuram, falam, nossa, professor, você podia falar sobre tal assunto, Pronto. porque a igreja não fala então, e tal. Eu falei, cara, manda as ideias, manda aí, coloca aí embaixo. E dê aquela força pra gente nas redes sociais também, isso. pra gente poder espalhar isso aqui pra quem precisa ouvir. É isso. Manda também para o teu amigo, manda pra tua amiga, manda pra tua mãe, manda pra tua avó, manda pro padeiro, manda pra todo mundo. Eu tenho certeza que tem muita gente, aliás, todo mundo precisa ouvir tudo que a gente falou hoje aqui e tem muita coisa legal para vir por aí. Um beijo, fica com Deus e olha só, não se esqueça, tenha uma visão disruptiva disso tudo, pensa fora da caixa, ama o outro.